Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai dar continuidade aos vídeos de aula extra e vamos falar a respeito do módulo 15 da frente 4, tá? É um módulo que fala sobre permutações. Então vamos começar? Primeira coisa, antes da gente fazer os exercícios, de nós resolvermos todos eles, a gente precisa relembrar o que é permutação, né? Então, o que caracteriza a permutação? É a troca de posição. Por quê? Porque na permutação, você utiliza todas as possibilidades que você tem. Então, se eu tenho 10 elementos, eu vou utilizar os 10. Eu vou fazer apenas a troca de posição, tá? Então, toda vez que é apenas esse trabalho de troca de posição, que não sobra nenhum termo, ou a gente utiliza o princípio multiplicativo, né, que é uma resolução por lógica, ou a gente pode utilizar a permutação, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 5 fatores e eu quero apenas mudar de posição, né? A gente vai usar a permutação de 5 elementos, tá? O que é importante lembrar? Como que a gente resolve? 5 fatorial. O fatorial é aquela multiplicação por números menores, naturais, menores do que o que você está calculando. Então, no caso do 5 fatorial, vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? E aí a gente efetua a multiplicação. Quando a gente chega no 1, o fatorial desaparece. Caso você mantenha, não termine essa simplificação do fatorial, por exemplo, se eu abrir do 5 até o 3 fatorial, até o 3, o fatorial ainda fica no último termo, tá bom? O fatorial só desaparece quando a gente vai até o 1, porque o 1 fatorial é o próprio 1, tá bom? E aí você efetua a multiplicação. 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, vezes 1, 120, tá? Uma coisa importante para a gente lembrar quando a gente fala de permutação é uma palavra que, se qualquer exercício te pedir esse elemento que eu vou falar agora, você tem certeza que é permutação. É o que a gente chama de anagrama. O que é o anagrama? Nada mais é do que uma palavra, né, que gera outras palavras, tá? Ou seja, a gente apenas muda a ordem das letras e gera uma nova palavra. Essa nova palavra, ela pode ou não ter sentido, tá? Então, todas essas novas formações que a gente consegue criar com as mesmas letras da palavra original é chamado de anagrama. Tudo bem? Então é isso. Basicamente, permutação é trabalhada nisso. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre permutação com repetição, que aí é quando a gente tem algumas letras repetidas, tá? Ou algumas situações, elementos repetidos, tá? Mas no módulo de hoje a gente vai falar apenas de permutação simples, ok? Então vamos lá. O primeiro exercício ele fala o seguinte: qual é o número de anagramas? Então, ó, falou anagrama, a gente já sabe que é permutação. Da palavra bolinha, começados por consoante e terminados por vogal. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que começar pela regra, que é começando por consoante e terminando por vogal. Então, bolinha é uma palavra de 7 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu preciso começar por consoante. Então, quantas consoantes nós temos aqui? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 opções de escolha, porque aqui precisa ser uma consoante. E a última precisa ser uma vogal. Quantas vogais nós temos? 1, 2, 3. Então, 3 opções, porque aqui precisa ser uma vogal. A partir do momento que eu escolhi a consoante e a vogal, as outras letras que estão aí dentro do anagrama, elas não têm nenhuma regra. Ou seja, você pode, das 5 letras que sobraram, mudar a posição das 5 e colocar em qualquer lugar desses que estão vagos. Portanto, é a permutação de 5 elementos, 5 letras para 5 lugares, tá? Então, vamos organizar essa conta. 4
vezes 3 vezes a permutação de 5. Ou seja, 4 vezes 3, 12, vezes 5 fatorial. Vai ficar, então, 12 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120. 120 vezes 12, 1440. Então, para essa situação, nós temos 1440 anagramas. Que nos dá como alternativa correta a alternativa C de casa, ok? O próximo exercício diz o seguinte: num quadro, há 6 chaves de salas, de 6 salas, e 2 chaves de banheiros, tá? Todas distintas, ou seja, chave da sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, sala 5, sala 6, banheiro 1, banheiro 2. São diferentes. Estão dispostas em 2 filas com 4 chaves cada um. Então, a gente tem aqui, ó, primeira fileira com 4 chaves, segunda fileira com 4 chaves. Se as chaves dos banheiros, elas devem ocupar as extremidades da primeira fila. Então, banheiro 1, banheiro 2. Elas precisam ocupar essas posições. O número de formas diferentes de se colocar as chaves nesse quadro é... O que a gente tem que tomar cuidado? A gente sabe que as chaves dos banheiros ficam nas extremidades da primeira fila, tá? Só que eu não tenho só uma maneira de colocá-las aqui, eu tenho 2. Porque eu posso colocar B1 e B2 ou B2 e B1, tá? Então, nós temos 2 opções para chaves dos banheiros. Para as chaves das salas, não tem restrição. Então, eu posso colocar em qualquer um desses lugares que estão vagos. Portanto, permutação de 6 chaves, ok? Então, vai ficar 2 vezes 6 fatorial, ou seja, 2 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se a gente for desenvolver, só que aqui, agora que eu olhei as alternativas, ele não desenvolveu, estão vendo? Tem apenas a montagem, que é essa montagem que eu já fiz aqui, ó. 2 vezes 6 fatorial. Portanto, a alternativa aí. Caso você precisasse calcular, ia dar 1440 também. Porque permutação de 6 é 720, vezes 2, 1440. Eu até vou colocar aqui para deixar completo para vocês, tá bom? Só que não é necessário porque a alternativa ela já termina antes de resolver, ok? O exercício 3 agora. Numa sala, há 10 cadeiras numeradas de 1 a 10. De quantas maneiras diferentes podem se dispor 8 pessoas nessas cadeiras, de modo que a soma dos números das cadeiras que não estão ocupadas, ou seja, que estão vazias, seja igual a 10. Então, vamos lá. Nós temos cadeiras numeradas de 1 a 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, cadeira 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Nós vamos colocar 8 pessoas aqui, então sobrarão 2 cadeiras. Então, ele está dizendo que a soma das cadeiras que sobram precisa ser igual a 10. Então, que opções nós temos? Cadeira 1 com a cadeira 9, que é a soma da 10. Cadeira 2 com a cadeira 8. Cadeira 3 com a cadeira 7. E cadeira 4 com cadeira 6. Não tem outro par de cadeiras que chegue no resultado 10. A gente até tem o 10 aqui, mas é um par de cadeiras que sobra e não uma cadeira apenas, então não tem como. Então, são apenas essas opções, certo? Então, o que a gente tem? 4 opções de cadeiras que podem sobrar. Para cada opção de cadeira que sobra, a gente tem as permutações das pessoas, né? Que é a localização que essas pessoas vão ficar. Então,
4 vezes permutação de 8 pessoas. Ou seja, 4 vezes 8 fatorial. Nas alternativas também não tem o desenvolvimento, então eu posso parar por aqui. 4 vezes 8 fatorial, que nos dá a alternativa D de dado. Ok? Gente, agora, o quarto exercício. O número de maneiras que 3 pessoas podem sentar-se em uma fila de 6 cadeiras vazias, de modo que entre 2 pessoas seguidas sempre tenha exatamente uma cadeira vazia. Ou seja, eu tenho uma fileira com 6 cadeiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu preciso colocar as pessoas de maneira que entre uma pessoa e outra tenha sempre uma cadeira vazia. Então, vamos ver as opções. Eu tenho essa opção aqui, ó. Uma pessoa, primeira pessoa, pula uma cadeira, segunda pessoa, pula uma cadeira, terceira pessoa. Esse é um jeito de colocá-las. Segundo jeito de colocá-las são nos outros lugares, ó. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, certo? Então, nós temos 2 maneiras diferentes de colocá-las. Porém, quando eu escolho uma das opções, por exemplo, essa opção aqui, eu tenho maneiras diferentes de colocar as pessoas nesses lugares. Eu posso colocar a terceira, a primeira e a segunda, segunda, terceira e primeira. Ou seja, eu vou permutar essas 3 pessoas, porque eu posso trocar de posição, tá? Então, 2 maneiras de colocá-las, né, de posição para colocá-las, vezes a permutação dessas 3 pessoas, ou seja, da troca entre elas de lugar. Vai ficar, então, 2 vezes 3 fatorial. Aqui ele está calculando, tá? Ele calculou. Então, a gente vai ter que desenvolver. 2 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Então, 12 maneiras diferentes, que nos dá como alternativa correta D de dado. Tudo bem? Galera, presta bastante atenção que agora a gente vai para o último exercício, que ele é o mais trabalhoso desse módulo, tá bom? Que se você não tomar cuidado, você perde o fio da meada, tá? Ele diz o seguinte: o número de maneiras diferentes de um grupo formado por 2 meninos e 5 meninas posicionar-se lado a lado para tirar uma selfie, de tal maneira que cada menino tenha à sua esquerda e à sua direita pelo menos uma menina. O que que pega nesse exercício? Que ele diz isso daqui, ó. Pelo menos. Porque se fosse só exatamente uma menina, a gente sabe que ia ter que colocar menina, menino, menina, menina. Só que a contagem não dá, né? Então ele fala que é pelo menos uma menina do lado dele. Então a gente vai ter que pensar em algumas coisas. São 7 pessoas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas para tirar essa foto. Como é obrigatório que tenha uma menina do lado esquerdo e uma menina do lado direito de cada garoto, significa que nos cantos só podemos ter meninas. Por quê? Porque se eu colocar um garoto aqui, não vai ter nenhuma menina do lado esquerdo dele. Se eu colocar um garoto aqui, não vai ter nenhuma menina do lado direito. Então, obrigatoriamente, nós temos 2 meninas nessas posições, tá? Então, vamos ver quantas opções a gente tem para escolher essas 2 meninas. 5 opções para escolher a primeira menina. Escolhi. Sobraram 4 opções para escolher a segunda menina. Então, nós temos 5 vezes 4 possibilidades para escolher as meninas. Escolhemos as meninas. Agora a gente vai trabalhar com a parte de dentro. Por quê? Sobraram 3 meninas e 2 meninos, tá? Qual é o problema? Em algum momento aqui vão ficar 2 meninas juntas, tá? Por exemplo, se eu colocar menina, menino, menina, menino, menina,
Vão ficar 2 aqui, 2 aqui. Então, sempre vai ter pelo menos 2 meninas ali juntas. Então, como que a gente vai fazer para calcular, tá? Qual é o jeito de calcular? Primeiro, a gente vai analisar qual é o total de possibilidades, tá? Para colocar as 5 pessoas que sobraram e vamos tirar o que não pode acontecer, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque se eu tentar calcular menino aqui, aí menina, ficar testando vai dar muito trabalho, né? E no vestibular não é o que a gente precisa. Então, o que eu vou fazer? Quando é muito trabalhoso para estipular as regras, o que a gente faz? Pega o todo e tira o que não pode acontecer. Então, o que seria o todo? Permutação de 5 lugares, certo? Menos o que não pode acontecer? 2 garotos juntos. Aí tem que tomar mais cuidado ainda. Por quê? Toda vez que você coloca 2 garotos juntos, você tem 2 maneiras de colocá-los. Por exemplo, se eu colocar aqui garoto 1, garoto 2, certo? Então, eu tenho 2 possibilidades para colocá-los dessa maneira, certo? Porque eu posso trocar garoto 2, garoto 1. E aí eu posso colocar aqui também garoto 1, garoto 2. Posso colocar aqui também garoto 1, garoto 2. E posso colocar aqui também garoto 1, garoto 2. Tá? Então, para cada escolha que eu faço aqui, eu tenho 2 garotos. Então, o que a gente vai ter que tomar cuidado aqui? Como que a gente pode fazer isso? A gente vai encarar esse garoto 1, garoto 2 como um bloco só, tá? E aí a gente pode permutar esse bloco dentre as outras posições, tá? Pode jogar para cá, para cá, para cá, para cá e assim por diante. Então, quantos blocos ficam para a gente permutar? 1, 2, 3, 4. A gente vai encarar como se isso aqui fosse uma coisa só. Então, eu vou fazer 2 vezes a permutação de 4 bloquinhos. Por quê? 2 vezes porque eu posso trocar os meninos de lugar, garoto 1, garoto 2 ou garoto 2, garoto 1, tá? Então, para cada lugar que eu posiciono, eu tenho 2 opções. E a permutação de 4 lugares, por quê? Porque se eu posiciono os meninos aqui, que é uma opção, eu tenho a permutação das garotas. Se eu posiciono os meninos aqui, eu tenho a permutação das garotas, tá? Então, para cada escolha, eu tenho a permutação dos lugares. Então, encara isso como uma coisa só, porque eles precisam ficar juntos. E mais as 3 garotas que sobram. Portanto, permutação de 4 blocos, de 4 elementos. Então, a conta basicamente é essa daqui. 5 vezes 4, que são as garotas, vezes permutação de 5 menos 2 vezes a permutação do 4. Então, eu vou desenvolver isso daqui para depois multiplicar. 5 vezes 4 dá 20 vezes. Permutação de 5 elementos. 5 fatorial menos 2 vezes permutação de 4 elementos, 4 fatorial. Vou abrir. Então, 20 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 menos 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vou resolver aqui embaixo, tá? Para ter mais espaço. Vai ficar 20 vezes 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Menos 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 2, 48. Teremos, então, 20 vezes 120 menos 48 vai dar 172. E terminamos multiplicando aqui. 20 vezes 72, 1440. Então, a alternativa E é a alternativa correta, tá bom? Esse exercício, gente, ele é o mais trabalhoso, porque você tem que pensar em várias coisas para poder montar, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, que tenha ajudado essa aula. Não se esqueçam, marquem todas as dúvidas, porque na semana que vem a gente vai fazer aquela aulinha ao vivo para poder esclarecer tudo, tá bom? Um beijo para vocês, obrigado pela atenção e até mais. Tchau, tchau!